Certo dia, no supermercado com meu irmão, eu fui atrás de um vinho que eu já conhecia e sabia que era bom. Nada sofisticado. Nada raro. Um vinho absolutamente comum. O nome era apaixonante. Nota 4.2 no Vivino. Preço: R$ 39. Levamos algumas garrafas cada um, e sem perceber, acabamos levando todas as últimas unidades da prateleira. Até aí, nada demais. Mas no caixa, algo inesperado aconteceu. Uma representante da marca se aproximou, visivelmente curiosa, querendo saber quem tinha levado as últimas 9 garrafas daquele vinho específico. Conversamos por alguns minutos, até ela comentar algo que mudou completamente a forma como eu passei a olhar para aquela compra. Ela disse que aquele mesmo vinho, o mesmo líquido, seria vendido em outra rede de supermercados, mais gourmetizada, com outro rótulo, por quase R$ 300. Não era uma versão especial. Não era uma safra diferente. Era o mesmo vinho. A princípio, isso parece apenas uma estratégia de marketing. E de fato é. Mas quanto mais eu pensava nisso, mais ficava claro que o vinho em si não era o verdadeiro assunto. A pergunta real era outra. O que exatamente faz algo valer mais? Porque se o produto é o mesmo, se a experiência sensorial é praticamente idêntica, por que o preço muda tanto? Há muito tempo se construiu a ideia de que vinho é algo refinado, que exige conhecimento técnico, que só quem tem dinheiro, ou paladar educado, sabe identificar qualidade. O vinho foi colocado num pedestal cultural. E como tudo que fica em um pedestal, passou a ser protegido por linguagem complexa, rituais e especialistas. Mas alguns episódios mostram que essa história talvez tenha sido muito mal contada. Um dos casos mais emblemáticos envolvendo o mercado de vinhos ficou conhecido através do documentário Sour Grapes, de 2016. A história gira em torno de Rudy Kurniawan, um personagem que não ficou famoso por criar grandes vinhos, mas por vender vinhos que não existiam. Durante anos, Rudy construiu uma reputação impecável nos círculos mais exclusivos do mundo do vinho, comprando e vendendo garrafas raríssimas, algumas avaliadas em dezenas ou centenas de milhares de dólares. Ele era respeitado. Era ouvido. Era validado. O mais curioso dessa história não é o fato de Rudy ter falsificado o vinho. O mais curioso é que ninguém percebeu. Especialistas renomados, colecionadores experientes, casas de leilão tradicionais, todos provaram, analisaram e elogiaram vinhos que simplesmente não eram o que diziam ser. E isso levanta uma questão incômoda. O quanto dessa avaliação vinha do sabor, e o quanto vinha do contexto? Quando um rótulo diz que algo é raro. Quando um especialista diz que é excepcional. Quando todos ao redor concordam. O cérebro faz o resto do trabalho. A experiência deixa de ser puramente sensorial e passa a ser social. Você não está apenas bebendo vinho. Você está participando de um consenso. Rudy enganou o mercado. Mas ele só conseguiu fazer isso porque o mercado já estava pronto para acreditar. Não porque ele era um gênio do paladar, mas porque dominava perfeitamente os símbolos certos. Nomes franceses. Histórias antigas. Escassez. Prestígio social. O vinho não precisava ser extraordinário. Ele só precisava parecer. E é exatamente o mesmo mecanismo que transforma um vinho de R$ 39 em um vinho de 300. Uma garrafa comum em edição especial. Um produto simples em item de luxo. O líquido não mudou. O que mudou foi a narrativa ao redor dele. E isso não acontece só com o vinho. A indústria da moda faz isso o tempo todo. A tecnologia faz isso. O mercado de luxo vive disso. Tênis desconfortáveis vendidos como arte. Relógios caríssimos que não são mais precisos do que os comuns. Até água mineral ganhou versão premium. Em todos os casos, o padrão é o mesmo. O valor percebido supera, e muito, o valor real. Algumas marcas perceberam isso e seguiram pelo caminho oposto. Empresas que apostaram em simplicidade, clareza e preço justo mostraram que o consumidor médio não quer complexidade artificial. Ele quer algo que funcione, seja bom e faça sentido. No caso do vinho, isso ficou claro quando marcas acessíveis começaram a competir com gigantes tradicionais, e vencer. Talvez o maior problema não seja pagar caro por um produto. O problema é não perceber por que estamos pagando caro.
Porque quando você entende como o valor é construído, fica mais difícil ser convencido apenas por rótulos, títulos e discursos técnicos. No fim das contas, talvez a pergunta não seja se existe vinho bom ou vinho ruim. Talvez a pergunta correta seja: quantas das coisas que você valoriza, você realmente escolheu valorizar?